Ai, eu estou de volta aqui tentando organizar o tripé. Acho que agora ficou melhor, né? Eu tava com uma luz clara atrás, estava muito claro. Então eu saí, entrei de novo, por isso atrasamos 5 minutos. É a movimentação de cenário aqui, troca de cenário, mas deu certo. Estou de volta. Com a parede no fundo ficou mais visível, antes estava com muita luz atrás. Eu sempre fico lembrando da minha filha, que sempre fala: mãe, olha a luz. Olá, oi, Gigi, seja bem-vinda. Nós estamos lendo o livro do Perdão, de Robin Kazarjian, é uma autora americana, e nesse livro ela traz algumas meditações, algumas visualizações. Aí nós já estamos quase na metade do livro, acho que na metade do livro, e lá no YouTube tem uma playlist com as lives desse livro, e tem também salvas no IGTV, se você quiser assistir, tá bom? É muito interessante porque ela traz passos, possibilidades, né, um processo, não como um estalo de dedos, como você da noite para o dia, né, perdoa alguém, não. Ela traz isso como uma escolha, como uma decisão, e a partir dessa escolha, um processo interno, em que você vai se trabalhando internamente e vai olhando para aquela dor com um novo olhar. Vai olhando para a pessoa que te magoou com um novo olhar. Perdoar não significa que você confirma, traz autenticidade para aquilo que foi feito para você, né? É como se você não aceita, mas você não aceita aquilo como uma coisa correta nem nada, você apenas se liberta internamente. Então, o perdão, ele traz uma libertação interna de uma vivência que já se foi, né? E às vezes a gente permanece revivendo e ressentindo e tendo aquela mágoa, aquela água parada internamente que traz muita dor, muito sofrimento. Então você se liberta, mas é um processo. Algumas pessoas de um modo mais rápido, de um modo mais leve, outras pessoas com muita dor e de um modo mais demorado. E tá tudo bem. Não importa qual seja o modo, qual seja a sua experiência, o importante é que você queira internamente se curar, porque o perdão, ele traz muita dor, o perdão não, o não perdoar traz muita dor, muito sofrimento interno, né? Então a gente vai tentando aos poucos se libertar. E é interessante, oi pessoal, sejam todos bem-vindos, Rafa, Tâmara. Esse é o livro do Perdão, de Robin Kazarjian, é uma autora americana. Eu tenho lido esse livro toda terça-feira e dentro dele ela traz técnicas de visualização e de meditação. Por isso que eu achei muito interessante e ela traz como um processo interno. Então, vamos juntos nessa leitura, um processo mesmo, passo a passo, né? Como um guia em que é possível aos poucos se reconhecer completamente em paz, mesmo diante do que já foi vivido, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, mas você consegue expandir internamente a percepção da paz. Então, o capítulo é o capítulo 8, em que nós chegamos hoje. Nós já lemos sobre a infidelidade no casamento, já lemos sobre os pais, já lemos sobre os parceiros, né? E sobre a criança ferida. Já lemos, assim, muita coisa, mecanismos de sobrevivência interno e que quando, às vezes, é tão pesado, é tão difícil que você se dá um tempo e reconhece, eu não consigo mexer com isso agora, eu não consigo lidar com isso agora. Então, que você seja gentil. Então, é sempre esse convite a ser gentil consigo mesmo, se acolher e se permitir no seu tempo.
E são várias tentativas, frustradas talvez, mas em algum momento é possível sentir que você soltou aquele fio, aquele passado, aquele peso que às vezes interfere no seu agora, né? Porque a gente nem se dá conta muitas vezes que traz uma reatividade muito exacerbada, que a gente traz tendências daquilo que já vivemos, né? Então a gente às vezes deixa o passado ter um peso, um significado muito maior do que deveria nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então que a gente possa ter escolhas mais leves, sem esse peso do que foi vivido, para abrir espaços internos para o novo. O capítulo 8 do livro do perdão, perdoar as crianças. Se você nunca teve filhos ou nunca passou muito tempo com crianças, pode parecer improvável que elas precisem ser perdoadas. Você pode olhar para as criancinhas e observar que muito do comportamento delas é simplesmente inocente e desinibido, e, portanto, sem culpa. Se você é um pai, no entanto, você conhece a intensidade emocional e os imensos desafios e frustrações inerentes à criação de uma criança. Criancinhas são naturalmente autocentradas, elas muitas vezes são bagunceiras, barulhentas e exigentes. Elas provavelmente não estão preocupadas com as suas necessidades, nem deveriam, mas a sua paciência pode se esgotar, principalmente se você estiver cansado, acabado ou distraído com outras preocupações. Mesmo que você seja um pai ou mãe tolerante e consciencioso, você pode ficar zangado às vezes e tá tudo bem. Isso é especialmente verdadeiro com crianças que são particularmente dependentes, agarradas e carentes, ou independentes e rebeldes. Zangar-se com seu filho pode ser útil às vezes. Ajuda a descarregar a sua ansiedade e pode ensinar a criança as consequências do seu comportamento. Se o seu filho de 6 anos vai para o outro lado da praia, depois de você ter combinado com ele, prevenido de que ele deveria ficar por perto, sua raiva pode expressar clara e apropriadamente o perigo potencial de desobedecer às regras. Zangar-se em situações assim não é necessariamente negativo. No entanto, se você se zanga repetidamente com questões menores, ou se você grita e critica constantemente o seu filho, você pode precisar reexaminar a fonte dos seus sentimentos. Continuar com raiva e culpar a criança pela sua raiva pode passar a ela a mensagem de que não só o seu comportamento é inaceitável, como ela é uma pessoa má. A gente nem se dá conta, né, disso. Como dizem Matthew McKay, Peter Rogers e Judith McKay no livro Quando a Raiva Dói, Acalmando a Tempestade Interior, as crianças só têm uma motivação: satisfazer as necessidades básicas. As suas metas primárias são ser alimentadas, ter um lugar, estar seguras e ser significantes. Culpar as crianças não faz com que elas se comportem de maneira mais apropriada. Isso só as rotula como más por terem tentado, da melhor maneira que sabiam, cuidar delas mesmas. Limites claros e disciplina fazem parte do aprendizado da criança. Alguma disciplina externa é um pré-requisito para a disciplina interna. É possível estabelecer limites claros e compreensíveis para a criança, de maneira amorosa e positiva. O comportamento dos pais não só estabelece os limites para uma situação específica, como cria um modelo para a criança que pode observar que o conflito e a tensão podem ser trabalhados de uma maneira honesta, justa e sem punições. Neste nível, o perdão é a disposição de ver o comportamento dissonante de uma criança como um recuo ou uma expressão de medo, e, portanto, como um pedido de amor e reconhecimento. A mensagem é clara:
Não é a criança que é má, mas o comportamento que é inaceitável ou impróprio. Perdoar lembra você que deve manter o seu coração aberto enquanto estabelece limites e toma atitudes específicas. Quando você perdoa, a disciplina é imposta através da lembrança e do relacionamento com o eu da criança e da comunicação com a parte dela que é sábia e que entende que existem... Cadê? Me perdi. Existem certas consequências para comportamentos inseguros ou impróprios, mesmo que naquele instante elas possam parecer a anos-luz de distância, vistas desse nível de consciência e entendimento. O outro lado da raiva é a culpa. Mesmo que você não se sinta muito zangado, a culpa parece fazer parte da paternidade. Eu devia ter sido mais paciente. Uma aluna minha disse que ser mãe é ter culpa. Falei, oh meu Deus, não precisa ser assim, né? Eu devia ter passado mais tempo com eles. Eu poderia ter agido diferente. Sinto-me culpado por isso, por aquilo. A tensão de criar um filho sozinho e do lar onde os dois pais trabalham frequentemente estimula a culpa e as autorrecriminações. Seja gentil consigo mesmo. Lembre-se que você fez coisas que lhe dão culpa. Lembre-se que se você fez coisas que lhe dão culpa, você pode fazer diferente na próxima vez, a partir de agora. Sua disposição de ser gentil e de oferecer o perdão a si mesmo irão ajudá-lo muito a ser mais e mais o pai que você é, do que ficar resmungando e ficar vivendo a culpa. Então, a sua determinação em fazer diferente. Muitas vezes ser pai parece fácil e agradável. No entanto, algumas vezes o comportamento mais amoroso pode parecer muito difícil, exigindo uma tremenda clareza e força interior. Se você está experimentando medo e dificuldades em certos aspectos da paternidade e sente que precisa de algum apoio adicional, pode ser útil procurar auxílio especializado, como do treinamento em eficiência paterna. Bom, esse livro é americano, então eu não sei se isso tem aqui no Brasil, mas tem muitos psicólogos aí para nos ajudar, né? Então, nunca abra mão de uma terapia, de uma ajuda, de pedir ajuda para alguém que já tem mais tempo de experiência, como pai, como mãe. E isso tudo ajuda. Trocar figurinhas, né? Muitas comunidades possuem grupos de apoio para pais e muitos livros e workshops estão disponíveis para ensinar uma comunicação eficaz e como sustentar relacionamentos saudáveis e amorosos. Em época de pandemia também tem sido muito difícil, muitos pais com muito tempo com as crianças em casa. Então isso tudo foi muito mudado, né? As relações estão às vezes muito à flor da pele. Então talvez precise respirar mais fundo, se cuidar um pouco mais, trazer um olhar um pouco mais gentil para você e para o outro, naquilo que é possível. Porque muitas vezes exigimos tanto de nós mesmos, temos que ser super-heróis, dar conta de tudo. E às vezes você pode parar e falar, hoje eu não dou conta. Hoje eu preciso parar um pouquinho. Preciso de uma pausa. Como a nossa cultura está se tornando cada vez mais consciente, mais e mais pessoas que passaram por infâncias difíceis estão se comprometendo fortemente com uma paternidade conscienciosa e no processo estão se recriando. O processo de perdoar o filho simultaneamente libera você da culpa. À medida que você deixa de culpar o seu filho, você cura a criança dentro de você. Como em outros relacionamentos íntimos, problemas não resolvidos da infância podem surgir no seu relacionamento com os seus filhos. Se você teve uma infância dolorosa e difícil, a menos que você tenha a intenção consciente de ser amoroso nesse papel de pai ou mãe, você tenderá a continuar a dinâmica do relacionamento com os seus pais, no que você tem com os seus filhos. Mesmo que você esteja tentando ser muito consciencioso,
você pode se pilhar repetindo com seus filhos o comportamento que seus pais tiveram com você. Seja gentil consigo mesmo e permita-se conseguir ajuda e se não puder resolver isso sozinho. Questões inacabadas da sua vida adulta também podem influenciar dramaticamente a sua capacidade de ter uma relação aberta e amorosa com o seu filho. Você pode precisar perdoar a criança por se parecer com o seu ex-marido ou por se parecer com você mesma. Interessante isso. Muitos pais ficam furiosos quando os filhos repetem seus próprios comportamentos e palavras. Perdão e autoestima ensinando aos nossos filhos. Outro nível de perdão se expressa pela disposição de ver e reconhecer o eu essencial da criança, mesmo quando as circunstâncias são pacíficas. Pablo Casals resume bem isso. Quando irão ensinar as nossas crianças na escola o que elas realmente são? Nós devíamos dizer a cada uma delas: você sabe quem você é? Você é uma maravilha. Você é único. No mundo inteiro não há ninguém como você. Olha que lindo. Em todos esses milhões de anos, nunca houve uma criança como você. E olhe para o seu corpo, que maravilha! Suas pernas, seus braços, seus dedos hábeis, sua maneira de se mover. Você pode se tornar um Shakespeare, um Michelangelo, um Beethoven. Você pode ser qualquer coisa. Sim, você é uma maravilha, você é único, você é especial. No lar, na escola e na nossa cultura em geral, precisamos ensinar às nossas crianças quem elas são. Oi, filha. Todos os que afetam e influenciam crianças, pais, babás, professores, treinadores, administradores, médicos, enfermeiras, devem estar plenamente conscientes dessa imperiosa responsabilidade de longo alcance. O filósofo Tagore afirmou certa vez: cada criança recém-nascida traz a mensagem de que Deus não perdeu sua confiança no homem. No entanto, ao não ensinar a cada criança que ele ou ela é uma maravilha, nós traímos essa confiança. Você é especial, você é único no universo. O perdão nos oferece os meios para honrar essa confiança. Ele nos dá a maneira de reconhecer a verdade sobre a própria natureza de cada criança. Frequentemente, as crianças são vistas e tratadas como criaturas inferiores que precisam ser controladas. Como resultado, segundo a analista junguiana Marion Woodman, nós temos uma noção pré-concebida do que uma criança deve ser e tentamos forçá-la naquele molde. Essa interpretação errônea imbui na criança um profundo senso de deficiência ou falha interior. Como resultado, nossos filhos são privados da relação essencial de respeito e confiança, necessária para estabelecer uma autoestima positiva. Essa experiência eu tive com os meus filhos de sempre deixá-los participar da vida dos adultos, porque acontecia muito das vezes a gente ir numa festa, num encontro, e eles ficarem juntos ali participando. E algumas pessoas falavam: vai brincar, sai, vai brincar. Eu falava: não, deixa, eles podem ficar aqui com a gente, não tem problema. E eles participavam e as pessoas se surpreendiam. Particularmente, os meus filhos foram muito educados. Eles eram muito tranquilos, muito fáceis de lidar, né, Raquel? Você e o André eram realmente muito tranquilos, muito fáceis. Então, vocês participavam da vida dos adultos, participavam da vida das crianças, vocês transitavam facilmente nos dois mundos, dos adultos e das crianças. E isso era muito bom. Então, eu te amo quando? Como a nossa cultura é tão presa ao ego, a realização externa foi sancionada como o fator mais significativo para definir o amor próprio. Consequentemente, quando experimentamos o vazio, a depressão ou um vazio espiritual, tendemos a olhar para as circunstâncias externas à procura da causa e da solução.
Muitos pais ensinam às crianças o que acreditam que seja a verdade, que a realização no mundo é um pré-requisito e uma garantia de sucesso e felicidade. Alguns fazem sua responsabilidade e missão como pais encorajar a realização externa como maior prioridade para suas crianças. Ninguém pode negar que a realização pode contribuir para a felicidade. Realização acadêmica, física e artística certamente contribuem para a autoestima e para uma vida satisfatória. É importante para os pais encorajarem e inspirar suas crianças a se realizarem por essas vias, mas fazer com que o valor da criança dependa da realização externa muitas vezes tem um efeito oposto, inspirando sentimentos de inadequação, medo e culpa. Quando o relacionamento se baseia no controle ao invés do respeito, no julgamento ao invés do amor, na projeção ao invés da honra, boas intenções podem prejudicar tanto o pai quanto os filhos. E como resultado, temos uma geração altamente neurótica, viciada, insatisfeita, perturbada e assustada. É muito difícil esse equilíbrio, né? E quando você está vivenciando a experiência de ser pai, de ser mãe, não dá para trazer um manual, não tem um manual para você seguir. Você vai vivenciando momento a momento aquilo que acontece e tenta fazer o seu melhor, tenta trazer o seu melhor. Sem o amor e o respeito incondicionais, o amor próprio da criança sempre será frágil, independente do destaque das suas realizações. Com essa base instável, quando adulta, ela pode se perder em dúvidas ou ficar presa na frenética busca de uma perfeição ilusória. No seu livro, O Drama da Criança Talentosa, Alice Miller demonstra claramente como alimentar a personalidade atuante da criança ao invés da personalidade essencial. É a criança que tem que produzir, ela tem que trazer um talento, trazer um dom, trazer alguma coisa e está sempre produzindo algo. Isso é muito exaustivo também para a criança. Tende a levar à depressão ou à mania de grandeza à medida que a criança cresce. Toda criança precisa ouvir e sentir: eu amo você e não importa o que aconteça. Ela precisa se sustentar nesse amor, se sentir realmente acolhida, amparada naquilo que ela é, em quem ela é. E como foi dito anteriormente, dizer a ela o quão especial ela é. Ela é única no universo. A mensagem "eu amo você quando", então aquilo tem uma condição, inclui também outras condições. Elas podem ser óbvias ou subentendidas. Eu amo você quando você se comporta de maneira que eu quero. Quando você está quieta, quando você atua de tal forma, quando você tem a aparência que eu quero, quando você não questionar a minha autoridade. Enquanto você não revelar esses segredos de família para ninguém, e incontáveis variações desse tema. Então existe ali uma condição ou várias condições para a criança ser amada. E na realidade ela tem que receber um amor incondicional. Ela tem que reconhecer esse amor incondicional para que ela se sinta segura. Crianças que não são amadas incondicionalmente podem ser rotuladas e vistas através de um filtro de julgamento imutável, que ele ou ela internaliza. Esses rótulos podem ser comunicados por frustração, sem pensar, até por brincadeira, mas eles atingem o amor próprio e a identidade da criança de uma maneira significativa. Ela coloca aqui uns exemplos. Bob ou Suzy é um moleque, é uma peste, um bobo, não muito esperto, rebelde, inconveniente, horrível, perfeita, é tão boazinha. Então são vários rótulos que vamos trazendo. De uma maneira que não permite traços humanos, uma criança de quem não se pode esperar muito. Todos esses constituem uma crença, uma conclusão, uma resignação
ou um julgamento final sobre a própria natureza da criança, que ela provavelmente achará que é verdade, ela interioriza aquilo. Mesmo que esses julgamentos não sejam expressos abertamente, eles são comunicados de maneira alta e clara. Pare e pense. Então aqui ela traz, eu acho que é uma visualização. Então vamos lá. Pense em uma criança que seja sua parente, ou que você ensine, treine, ou se importe com ela de alguma maneira. Uma criança que você conheça. Se não houver nenhuma no presente, pense em alguém do seu passado. Identifique quaisquer julgamentos que você fez dessa criança. Reflita se você tem esse julgamento como um fato fixo sobre a criança. Permita que as suas ideias pré-concebidas vão embora e reconheça o eu essencial por trás do humor ou traço de personalidades transitórios da criança. Então solta o seu julgamento e olha além disso para essa criança. É apenas uma criança. No início da vida, quando o sentido de personalidade ou ego está sendo desenvolvido pela primeira vez, quanto mais julgamentos, quanto mais condicional for o amor ou quanto mais controlador o relacionamento, mais culpada, envergonhada e impotente a criança e depois o adulto se torna. Quanto mais incondicional for o amor, o respeito, a aceitação e o perdão de adultos significativos, maior será a autoconfiança, o autorrespeito, a espontaneidade, a autoexpressão. Em suma, que a criança desenvolverá. Perdoando nossos filhos dessa maneira, nós devolvemos às gerações vindouras a herança espiritual negada por tanto tempo. Vamos fazer uma visualização agora, perdoando uma criança. Eu o convido agora a participar da viagem interna do perdão de uma criança. Como nas visualizações anteriores, ela pode ser eficaz se for lida em voz alta por um amigo ou ouvida numa fita gravada. Então eu vou fazer esse papel para vocês. Fique confortável e respire algumas vezes para relaxar. Você inspira e expira soltando o ar pela boca, ele vai saindo suave. Quase como um suspiro. Você inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Abre a boca e deixa soltar. Inspira. Solta. Sinta todos os seus músculos relaxando. Sinta o seu corpo todo relaxar. Deixe as preocupações ir embora e sinta-se ficar mais relaxado e tranquilo a cada respiração. Você inspira lenta e profundamente e expira lenta e amorosamente. Leva o umbigo nas costas quando você expira. Empurra o umbigo para fora quando você inspira. Bem longo, bem profundo. Sente todo o seu corpo respirando. Destrave os dentes, solta os maxilares, solta os músculos da face. Solta os seus ombros, abre o seu peito. Solta toda a tensão, toda a rigidez que você possa identificar agora. E vai soltando e relaxando. Agora pense na criança que você quer perdoar. Pode ser uma criança que deixou você zangado, ou uma criança com quem você não está zangado, mas quer compartilhar e afirmar um amor maior. Talvez seja a sua própria criança. Talvez seja a criança dentro de você.
Permita-se ver a luz dessa criança. Imagine que é muito sábia, radiante e amorosa, luminosa. Pense apenas sobre a realidade desse eu por alguns momentos. Agora imagine que você realmente está com essa criança. Você pode estar ao ar livre ou em algum cômodo favorito. Imagine que está saudando essa criança com carinho e alegria genuínos. Imagine que está deliciado em vê-lo ou vê-la. Permita-se experimentar a alegria de perdoar essa criança dessa nova maneira. Ela está à sua frente, você está em um espaço tranquilo, seguro, você está relaxado, sem nenhuma tensão, sem nenhuma preocupação, e você traz um amor incondicional a essa criança, que pode ser você mesmo ou alguma outra criança que você conheça. Sinta esse amor vibrar em você. Agora imagine que você realmente está com essa criança e você pode estar ao ar livre ou em algum cômodo favorito. Imagine que está saudando essa criança com carinho e alegria genuínos, que está feliz em vê-lo. Permita-se experimentar a alegria de perdoar essa criança dessa nova maneira. Permita que qualquer medo, raiva ou culpa do passado vá embora. Veja essa criança como um dom na sua vida, com muita alegria. Imagine que você estava destinado a encontrá-la para poder compartilhar o amor. Você pode entender agora que através da sua percepção de quem ele ou ela é, você pode servi-lo ou servi-la. E com essa compreensão, você também é servido, é cuidado. Com a visão interna, veja a luz radiante dentro da criança. Você vê sua doçura, sua individualidade, sua alegria. Imagine a interação baseada nessa visão. Você dá e recebe amor. Você deixa essa criança saber como ela é adorável, linda e especial. Imagine que você está pondo no seu coração uma promessa para recordar essa criança e todas as crianças como uma maravilha, como a luz do mundo, como ela é especial. Imagine que promete a si mesmo crescer em paz interior, para poder experimentar a paz com mais consciência e dividir essa paz com essa criança e com outras. Volte a ver a luz eterna dentro dessa criança. Sinta a luz que irradia em você e sinta a luz que irradia na criança que está à sua frente. Havendo agora uma integração nessa energia do amor que se expande, nessa energia do amor que une, que restaura, que cura. No transbordar desse amor, você se sente acolhido, se sente amparado, restaurado nas suas forças, na sua vitalidade, na sua alegria interna, na capacidade em ser quem você é. Sinta o amor vibrar em você e nessa criança, se sentindo verdadeiramente amado, amada por você, e você conduz esse transbordar a essa criança que está à sua frente, trazendo o acolhimento, a aceitação, o perdão.
A criança nos lembra da espontaneidade, da liberdade em ser quem ela é. E assim trazemos a nós mesmos essa percepção, essa alegria do alto amor e da coragem e da liberdade em ser quem somos. Do nosso jeito, da nossa expressão interna, da nossa expressão para o outro, de como nos colocamos diante do outro. Trazendo o acolhimento, vamos nos nutrindo internamente. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida por você. E de modo suave, se despeça dessa criança. Traga um sorriso, traga alegria genuína por estar em paz com você e com essa criança. Lentamente você vai retornando, movendo talvez os dedos das mãos, os dedos dos pés, talvez espreguiçando, movendo o seu corpo, abrindo os seus olhos, sentindo a paz no seu coração. Às vezes é preciso fazer esse resgate interno, de buscar a nossa própria criança, que nós deixamos ali, talvez guardada, escondida, que ficou magoada, que ficou machucada. E vamos nos resgatando todos os dias, vivenciando a experiência do amor, do alto amor, do acolhimento a quem somos. Nós encerramos esse capítulo da criança e o próximo são filhos adolescentes. Então, na próxima terça-feira, nos reencontramos. Lá no YouTube tem a playlist com todas as lives do perdão. É o livro do perdão, Um Caminho para o Coração Tranquilo. Que você tenha um lindo dia, que seja uma semana abençoada e que a paz possa vibrar em você. Que possamos nos unir internamente nessa vibração do alto amor e da paz. Agradeço de coração a sua presença. Fiquem com Deus. Tenham um lindo dia. Gratidão.